Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. O número de transplantes de órgãos caiu no primeiro semestre no Brasil. Como começar 2016 sem dívidas? Hoje é o dia do doador voluntário de sangue. A abertura do seminário sobre terceiro setor aqui em Belém. Táxis em Roraima terão aumento nos preços. A história de vida por trás das lápides do cemitério de Santa Isabel do Pará. E na entrevista de hoje vamos falar sobre o Dia Mundial de Não Violência contra a Mulher. Hoje é quarta-feira, 25 de novembro e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando sobre saúde. No Brasil, o número de transplantes de órgãos diminuiu no primeiro semestre de 2015. A espera de quem precisa está cada vez maior. A falta de informação sobre o desejo de doar dificulta o processo de doação, que só pode ser autorizada pela família. Aqui no estado do Pará, houve uma queda no número de doadores no ano de 2014. Embora esse seja um dado preocupante, não é o mais grave. O mais grave é que o número de doadores sempre foi baixo diante da demanda de quem precisa de um órgão e aguarda na fila de espera. A demanda é muito pequena aqui no Pará e é importante essa divulgação, né, da importância da doação de órgãos para que as pessoas se conscientizem e comecem a participar dessa situação aí de doação de órgãos, que é importante para a nossa população aqui. Esses números são baixos porque só quem pode autorizar a doação são familiares de primeiro grau, como pais e irmãos. Para ser um doador, o mais importante que nós passamos para as pessoas é avisar a família, porque atualmente a legislação brasileira, ela informa que para ser um doador, só se a família aceitar e autorizar essa doação. Então, só quem pode dizer sim à doação é a família. Não vale mais carteira de identidade, nem documento oficializado em cartório. Então, quanto mais a pessoa divulgar que quer ser uma doadora, num momento desse, que é um momento de muita dor para a família, fica mais fácil da gente abordar essa família entender o que é isso e aceitar a doação. A autorização é importante e deve ser feita o mais breve possível. Um momento difícil para a família, mas que ajuda a quem precisa. É importante que o paciente que esteja em morte encefálica, tudo isso ocorra, o diagnóstico, a aceitação familiar ocorra de maneira muito rápida, né, para que se aproveite os órgãos de uma qualidade maior desses órgãos, né. Se deixar passar muito tempo, ocorrem deteriorações, você acaba tendo uma perda de qualidade desses órgãos, né. Atualmente, o Pará realiza o transplante de rins e de córneas. Hoje são mais de 1.000 pessoas aguardando a doação de córnea e mais de 600 pessoas à espera de rim. No estado do Pará só tem 2 tipos de transplante, o transplante de córnea e o transplante de rim. Mais recente nós tivemos também o credenciamento do transplante de medula óssea, porém ele ainda não foi iniciado. Quando ocorre uma doação aqui no Pará, uma doação de doador de múltiplos órgãos, porque há 2 tipos de doadores, né? O doador que nós chamamos de coração parado, que é o doador de córnea, né? Doador de tecido, e o doador em morte encefálica, que é o doador de órgãos. Então, quando ocorre uma doação de doador em morte encefálica, é possível a utilização de alguns órgãos. Aqui no Pará, nós utilizamos rins e córneas, né? Nós podemos utilizar também outros órgãos, mas efetivamente aqui só utilizamos os rins e as córneas, né? Por causa de existir só esses tipos de transplante aqui. O fígado, nós costumamos também fazer a utilização dele, porém encaminhamos para outros estados onde ocorre o transplante de fígado. Quem quiser ser um doador, só precisa falar. Então seria importante que as pessoas se conscientizassem disso, não só o leigo, mas também as pessoas que são da área da saúde, para estar lembrando que é importante a doação e sem ela não há como fazer esses transplantes. E agora nós vamos falar sobre greve. Em assembleia realizada na última segunda-feira, os servidores da Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará
decidiram entrar em greve a partir das 7 horas da próxima segunda-feira aqui em Belém. A categoria protesta contra a retirada do adicional de insalubridade e a redução de gratificação de desempenho individual. Segundo a CESPA, o pagamento da gratificação obedece à portaria número 943, publicada em agosto deste ano, e segue a lei prevista para essa gratificação. E vamos voltar a falar de saúde. Crianças de Porto Velho serão vacinadas por equipes de monitoramento da Prefeitura até o dia 8 de dezembro. Larissa Cristina tem mais informações. Marcos, o público-alvo da ação são crianças entre 5 meses e 6 anos de idade que estão com alguma vacina atrasada. Uma equipe de 20 profissionais da Secretaria Municipal de Saúde de Porto Velho vai percorrer todos os bairros da cidade. A intenção é encontrar 970 crianças. Essa ação ela acontece a cada 2 anos e é estendida também às áreas rurais e fluviais da cidade. Larissa Cristina para o Nazaré Notícias. Hoje o Brasil celebra o Dia do Doador de Sangue. A data é uma homenagem a todas as pessoas que voluntariamente se propõem a salvar vidas. O estado do Pará, através do Hemopa, tem cerca de 600 mil doadores de sangue cadastrados. E a todas essas pessoas são dadas as felicitações pelo dia de hoje, porque voluntariamente estendem os braços e doam vidas. É o caso de Renata, doadora há 15 anos e que a cada 3 meses volta aqui para renovar esse gesto de amor. Minha tia precisou de sangue, aí na época eu tinha 16 anos. Aí minha mãe autorizou. Aí desde daí sempre gostei, não dá os 3 meses, eu sempre dou. Como é que você se sente fazendo essa doação? Bem realizada, né? Porque eu posso salvar uma vida, uma ou mais vidas. Giovanni também dedica um tempo para fazer sua doação de vida. O taxista dispensa um dia de trabalho para uma ação de solidariedade. Sempre quis, mas nunca determinava o momento certo, até que eu consegui encaixar. Está sendo muito bom. O ideal é que por ano o número de doadores cresça cerca de 10%. Uma meta que não é simples de ser alcançada. Portanto, o Dia do Doador é uma forma de mostrar para a sociedade a importância dessa ação, convidar as pessoas a participarem e, claro, agradecer aos doadores o voluntariado. Pensando nisso, o Hemopa está com uma vasta programação que começou no dia 21 de novembro e segue até o dia 28. Dia 25 é o Dia Nacional do Doador Voluntário de Sangue, é um dia de festa. Aqui nós preparamos uma programação assim, muito especial, em parceria com algumas instituições, vamos ter música com o pessoal da universidade, da Escola de Música de lá, Carlos Gomes, Corpo de Bombeiro, Polícia Militar. Então, assim, é uma junção de esforços, né, no sentido de levar alegria e leveza para esse dia, que é um dia assim, tão fundamental para a saúde daquelas pessoas que dependem de uma bolsa de sangue para sobreviver. E a partir do momento que nós entendemos que a doação de sangue ela pode retornar a qualquer um de nós, retornar aos nossos familiares como serviço, né, como uma bolsa de sangue, passa a ser com toda certeza de interesse de toda uma sociedade. Então, nós conclamamos aquelas pessoas que ainda não tiveram essa oportunidade a se dar os braços, realmente, a se dar as mãos, né, e virem participar desse momento que é um momento de festa. E você pode homenagear Belém em seus 400 anos. Envie para nós fotos pelo WhatsApp 988023444 e nós mostraremos aqui no Nazaré Notícias toda segunda e sexta-feira as fotos de lugares que você aprecia aqui na capital paraense. O WhatsApp é o 988023444. E agora vamos falar sobre economia. Com a chegada das festas de final de ano e o recebimento do 13º salário, muitos brasileiros já têm planos. Mas você sabe como aproveitar as festas sem entrar 2016 endividado? Nossa equipe conversou com uma economista que deu dicas para aproveitar esse período sem dívidas. As festas de fim de ano se aproximam e o comércio varejista já começa a realizar promoções que são atrativos para os clientes. A crise econômica no país fará com que as vendas de fim de ano caiam, ainda sem porcentagem certa. Porém, muitos paraenses não deixarão de aproveitar as festas. Eu estou fazendo só empréstimo para poder passar Natal e ano.
Esse que eu estou fazendo agora no momento. Olha, eu não sei nem o que dizer, viu? Sinceramente, porque tá tudo difícil. Eu não sei nem o que te dizer, né, minha filha, com tanta coisa. Fica difícil de responder essa pergunta, porque realmente está difícil. De acordo com a Associação dos Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade, as compras com presentes de final de ano vão cair mais de 27% em relação a 2014. Mas como fazer para não começar o ano de 2016 endividado? Primeiro passo é ele entender quais são suas dívidas. E quando a gente fala em dívida, a gente tem que pensar em 3 grupos de dívidas. O primeiro, que está relacionado à nossa sobrevivência, como pagamento de energia, aluguel, alimentação. O segundo grupo é aquela que está relacionada à questão de aquisição de um patrimônio, prestação de uma casa, prestação de um carro, prestação de um bem de uma maneira geral. E o terceiro grupo é aquela que está relacionada ao crédito em si, que pode ser um cartão de crédito, pode ser um cheque especial, pode ser um financiamento, ok? Então, esse é o primeiro passo. Após o momento que eu separo isso por 3 grandes grupos, eu vou ver a minha taxa de juros. Por que eu preciso saber disso? Porque eu vou relacionar com aquela quantia extra que eu vou ter agora para que eu possa começar a saldar efetivamente algumas dívidas. Nesse momento é importante fazer o planejamento. Nós temos uma grande probabilidade, se eu souber usar de uma maneira eficiente esse recurso extra, eu posso começar 2016 sem dívidas. Então, por isso que eu preciso relacionar, porque vai depender do meu cenário. Eu posso estar completamente endividado, então eu preciso entender quais são as minhas dívidas. O que é que eu tenho que realmente eu posso pagar? Ah, eu não consegui pagar tudo. Ok, então vamos começar um planejamento, para que eu comece 2016 já tendo um planejamento para que eu possa quitar as minhas dívidas. De acordo com o economista, o consumidor precisa estar atento à sua realidade para poder aproveitar as festas e compras de final de ano. Para que eu possa comprar algo, presentear para mim mesmo, eu tenho que primeiro saber qual é o meu padrão de vida e se dá realmente para que eu possa adquirir. Não sair usando, às vezes, de uma forma, sem pensar, o cartão de crédito, porque quando chega lá na frente você vai ter que pagar essa conta. Então, eu entendo o meu padrão de vida. O que eu posso realmente comprar? Né? Como é que eu posso me planejar? Para que depois realmente eu possa até ter um sonho que eu queira realizar. Mas primeiro eu entender o meu padrão de vida. Eu posso sim presentear, mas isso não significa que isso vire um grande transtorno financeiro. A economista deu algumas dicas para os consumidores utilizarem na hora das compras. A primeira dica vai começar. Quanto é que eu tenho de recurso financeiro? Esse é o primeiro passo. Quanto é que eu tenho de fato? Quanto é que eu disponho de dinheiro no bolso? Que essa que é a palavra. Depois, vou relacionar o que é que eu tenho que comprar. Depois que eu relacionar o que é que eu tenho que comprar, eu vou sair procurando. Se eu for comprar à vista, eu peço um desconto. Se eu for utilizar do instrumento do cartão de crédito, entender que ele tem que estar lá no meu orçamento todo mês com as dívidas que eu irei contrair agora. Então, primeiro é papel, caneta na mão, saber, olha, eu tenho tanto de dinheiro, o que é que eu vou comprar e quais são os meios que eu vou utilizar para adquirir esses presentes. Mas lembrando o seguinte, primeiro eu tenho que saber qual é o meu padrão de vida, para que eu não faça uma compra que foge da minha realidade e que isso vire um transtorno financeiro. Na nossa entrevista de hoje, o advogado Paulo Barrados conversa com Caroline Guimarães sobre a violência contra a mulher. Não é isso, Caroline? É isso mesmo, Marcos. Hoje é o Dia Mundial da Não Violência contra a Mulher. E para falar sobre esse tema, está aqui do nosso lado o professor Paulo Barradas, ele que toda quarta-feira participa conosco nesse quadro. Mas antes da gente entrar nesse assunto, tem uma dúvida de um telespectador, o Carlos Eduardo Aragão, lá do bairro do Guamá. Ele diz, professor, que ele comprou uma motocicleta no Detran, no leilão do Detran, mas até agora ele não recebeu a documentação e ele está precisando do veículo para trabalhar. Todo o dinheiro que ele tinha, ele investiu no veículo. Nesse caso, como é que fica? Bom, isto é uma ilegalidade, infelizmente uma ilegalidade perpetrada pelo próprio órgão público, que tem por obrigação o princípio da legalidade. Isso é inadmissível, evidentemente. Ele está sendo vítima
E a minha sugestão é que busque o Ministério Público, porque o Ministério Público é o fiscal da lei. O Ministério Público não é para acusar nem para defender ninguém, é para fazer cumprir a lei. E aí é uma questão de cumprimento da lei. Óbvio, o Detran já deveria ter liberado isso imediatamente ao liberar o veículo. Não adianta liberar o veículo sem liberar a documentação. E certamente é facilmente corrigível diante do absurdo. Então, ele deve buscar o Ministério Público e o seu direito certamente será garantido. Ok, então, Carlos Eduardo, sua dúvida respondida. Agora, voltando a falar sobre a violência, hoje iniciam 16 dias de ativismo no mundo inteiro. São diversas ações de modo a conscientizar a sociedade sobre a importância de não fazer nenhum tipo de violência, a mulher não sofrer nenhum tipo de violência, seja em casa, seja no trabalho. Historicamente, a mulher sempre foi vista de uma forma como sexo frágil, ou então que tenha que viver subjugada a uma certa pessoa. Isso tem sido mudado ao longo desses anos também, né, professor? Certamente. A mulher ela já teve um papel na história muito subvalorizado e com o tempo, conforme a humanidade vai evoluindo, o papel dela vem também sendo mais valorizado na nossa sociedade. Ainda assim, acho que ainda é muito pouco valorizado. A mulher ela ainda tem formas de ser vitimada por violências que ela talvez nem perceba que ela é violência. Violência, às vezes, no colégio, às vezes no transporte público, onde ela é assediada, às vezes no trabalho. Recentemente, esta semana ainda, tivemos a denúncia que um empresário em Belém, atenção, dono de uma empresa, ele e outros membros da família dele têm uma empresa, e ele então pegou uma trabalhadora dentro de seu estabelecimento comercial durante o expediente e falou impropérios de natureza, inclusive sexual, para ela. Isto é um absurdo, isto demonstra que essa pessoa não tem uma moral familiar, não tem sequer preparo para ser empresário, porque empresário, montar um estabelecimento não é para qualquer pessoa. É um serviço que é prestado ao público e autorizado pelo Estado. Então, esta pessoa, com absoluto despreparo familiar, disse esses impropérios e depois, quando a empregada lá, que não era empregada dele, era uma terceirizada, reclamou, ele ainda mandou uma mensagem no celular dizendo: não, mas você tem que compreender que você vem trabalhar muito bonita e a natureza masculina é isso. Bom, só se for a natureza masculina na família dele, que permite esse tipo de coisa, que deve ser uma família absolutamente desajustada, casado ele inclusive, mas isto é uma violência que não pode passar em branco. É uma violência contra a mulher. Nesse caso aí, certamente está tudo anotado já e as medidas judiciais já estão se iniciando. Mas a mulher não pode permitir, em canto nenhum, que o seu trabalho seja menos valorizado, que os seus direitos não sejam respeitados. A mulher é cidadã como qualquer outro cidadão. Não tem mais direitos nem menos direitos do que qualquer um. Há uma diferenciação pequena porque somente a mulher engravida, somente a mulher amamenta. Então, em algumas situações, ela é tratada com uma deferência especial. Afora isso, ela merece o respeito e a cidadania que todos merecem. Agora, doutor, além, por exemplo, dessa violência do trabalho, o Brasil, de acordo com dados da ONU, de acordo com o mapa da violência, o Brasil ele é o 7º lugar nos países que mais assassinam mulheres. Mais mulheres morrem assassinadas. E aqui no Brasil, o índice de mulheres negras que são assassinadas é 54%. Nesses casos todos, que a mulher começa a sofrer, antes do assassinato, a mulher começa a sofrer ameaças, começa a sofrer uma série de outras violências antes da violência física. Nesses casos, como é que a mulher deve proceder? Pois é, a mulher ela deve também se preservar, porque a segurança ela não é exclusivamente do Estado ou exclusivamente de uma empresa. A mulher também tem que primar pela sua segurança. Então, se num relacionamento a mulher percebe que aquele namorado é violento, quando bebe tende a agredi-la fisicamente, ou em algumas situações, quando fica com ciúme se descontrola, ela já deve repensar aquele namoro. Porque o que se vê em alguns casos, em muitos deles, é que a mulher insiste com a esperança de que não, eu vou modificá-lo. Não existe modificação, ninguém modifica para agradar ninguém, as pessoas são o que são. E a gente tem que ter uma leitura realista da realidade. Há que se perceber também que hoje a mulher está entrando em áreas que antigamente ela não entrava. Hoje existem mulheres policiais, por sinal excelentes policiais, mulheres com atividades de risco e as mulheres também ingressando, pasme, no crime. Existem mulheres que chefiam quadrilhas aqui em Belém do Pará. Existem mulheres, quando o marido traficante é preso, no outro dia o que a polícia constata é que a mulher está lá assumindo a boca de droga, lá, a venda de droga. Então isso também gera um índice alto de homicídios porque elas passam a se envolver em atividades que antes não se envolviam. Algumas lícitas, outras ilícitas. Mas nada disso justifica a violência contra a mulher, lógico que excluindo a questão ilícita, que tem que ser punida pelo Estado,
nada disso justifica a violência e principalmente o assassinato de mulheres. O Brasil tenta responder, a lei tenta responder com o feminicídio, que passou a ser lei recentemente, mas sem a ajuda da vítima, nada pode ser feito. Nesse caso, então, ou nesses casos, no caso, por exemplo, que o senhor citou com relação à mulher que sofreu violência dentro do trabalho, como é que a mulher deve proceder em termos de legislação? Por exemplo, nesse caso, o que a mulher deveria fazer? Neste caso, foi um assédio, tá? Um assédio tanto moral quanto sexual, e a vítima, no caso, procurou o advogado que a orientou e tomou as medidas necessárias para buscar ressarcir o dano que ela teve. Mas em alguns casos isso passa a ser uma violência policial, de natureza policial. Quando ela é muito insistente, quando ela perdura muito tempo, ela passa a ser uma violência de natureza policial. E nesse caso, como foi perpetrado durante o trabalho, também uma causa trabalhista, porque a mulher, seja ela empregada ou terceirizada, ela está sob as ordens daquela pessoa. Então ela fica meio que impossibilitada de rejeitar aquela cantada. Isto é uma forma de opressão e, para isto, as leis trabalhistas prevêem uma indenização que reponha a dignidade feminina e que puna exemplarmente o indigno que fez isso. No caso, muitas mulheres sofrem diariamente dentro do seu trabalho esse tipo de assédio ou outros tipos de assédio, e muitos são velados. Como é que ela pode provar, como é que ela pode conseguir provas para de fato entrar com o processo? Olha, a prova ela é o fato que prova, que mostra como se passou a história. Então, muitas coisas hoje servem de prova. A testemunha pode ser uma prova. Esse caso, por exemplo, foi dentro da empresa, então muitas pessoas viram e testemunharam o fato. Mas hoje em dia os celulares gravam. Então, a gravação do celular ela tem sido um recurso bastante utilizado em juízo, porque nas situações que acontecem entre quatro paredes... Mesmo não sendo autorizados. Mesmo não sendo autorizados, mas é a única prova. Se essa prova não existisse, seria impossível comprovar a agressão. Então, excepcionalmente, dependendo do caso, a lei autoriza, a própria Constituição autoriza como a manutenção da ampla defesa. Eu só tenho essa prova. Para me defender, eu preciso dela. Então, neste caso, é autorizado. E ainda há os casos, principalmente na esfera trabalhista, onde a lei determina, e tem sido amplamente aceito nos tribunais, a inversão do ônus da prova. O patrão que tem que provar que ele não obsediou. Não é a empregada que tem que provar que foi obsediada. Como a empregada é a parte mais fraca, evidentemente, economicamente mais fraca, pode ser instado em juízo o patrão para provar que isso não ocorreu, a exemplo do que acontece na relação de consumo. Como o consumidor é a parte mais fraca, o fornecedor que tem que provar que aquele produto estava perfeito ou que aquele serviço estava perfeito, e não o inverso. Isso tem sido também estendido para a esfera trabalhista com muito sucesso, de forma a garantir a dignidade das pessoas e a igualdade entre elas, que é um preceito constitucional bem antigo. Ok, muito obrigada, doutor Paulo, por conversar conosco. Lembrando que toda quarta-feira, doutor Paulo Barradas está aqui conosco, e quem quiser sugerir temas para as nossas entrevistas, é só mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp no 988023444, lembrando que o DDD é 91. E fica então a dica: ninguém nasceu para sofrer violência. Marcos. Obrigado, Caroline. Obrigado, professor Paulo. O mais tradicional alimento do paraense está ficando cada vez mais caro. O açaí apresenta alta nos preços. O aumento foi registrado em uma pesquisa realizada pelo DIEESE nas feiras de Belém. Segundo as pesquisas semanais realizadas pelo DIEESE, o preço do açaí voltou a subir em 25 pontos de venda da capital paraense. No mês de outubro, depois de 4 meses consecutivos de quedas, o preço do litro do açaí comercializado em feiras e supermercados voltou a apresentar alta. O açaí do tipo médio, o mais consumido, em setembro foi comercializado a R$ 16,94 e no mês passado foi adquirido no valor de R$ 17,05, uma alta de 0,65%. O açaí do tipo grosso apresentou alta de preço de 1,1% no mês passado em relação ao mês de setembro. O litro pode ser encontrado entre R$ 12 e R$ 24. Já o açaí do tipo papa também apresentou alta. O produto foi encontrado custando cerca de R$ 23 nas principais feiras livres da Grande Belém.
O projeto Universidade Aberta da Universidade Federal do Pará está com as inscrições abertas para o curso pré-vestibular gratuito que funciona no campus básico da instituição. Ao todo, serão ofertadas 70 vagas para a turma única. O candidato poderá se inscrever até o dia 4 de dezembro no Laboratório de Física e Ensino na UFPA, em horário comercial. As inscrições serão encerradas após o preenchimento das vagas disponibilizadas. Em Rondônia, a Agência Nacional de Energia Elétrica anuncia novo reajuste de 13,4% na tarifa no estado. A ANEEL aprovou um reajuste médio de 13,4% para as tarifas da distribuidora de energia Ceron, que pertence ao Grupo Eletrobras e atende ao estado de Rondônia. A decisão foi tomada durante a reunião da diretoria. O efeito para os consumidores residenciais será uma alta de 12,6%, enquanto os industriais atendidos em alta tensão terão reajuste de 15,5%. E os valores serão aplicados a partir da próxima segunda-feira, 30 de novembro. E você acompanha ainda nesta edição a abertura do seminário sobre o terceiro setor aqui em Belém, a história de vida por trás das lápides do cemitério de Santa Isabel do Pará. Voltamos com Nazaré Notícias falando sobre o terceiro setor. Hoje o Ministério Público do Estado do Pará abre o seminário sobre o terceiro setor. O evento reúne várias organizações sociais. Tamela Almeida conversou com o promotor de justiça Sávio Brabo. Marcos, a abertura do terceiro seminário do terceiro setor aconteceu hoje pela manhã. E para falar um pouco mais sobre a programação desses 2 dias de evento, está aqui ao meu lado o Dr. Sávio Brabo, que é promotor de justiça. Obrigada, Dr. Sávio, por conversar conosco. Hoje aconteceu a abertura, né? O que foi discutido pela manhã? Bem, nós tivemos a primeira palestra de suma importância para as entidades de interesse social, que foi sobre o marketing dessas entidades, ou seja, qual é o produto que essas entidades têm para oferecer para a sociedade civil. E esta palestra ela tem muita importância porque justamente ela se aproxima do segundo setor, da atividade lucrativa e mostra para os empresários a importância da solidariedade. Agora, hoje à tarde também vai ter programação, né? Qual será o foco dela? Primeiro, nós vamos ter um exemplo do que é a responsabilidade social dessas empresas através da exposição da CELPA, que tem uma política muito interessante de responsabilidade social. Logo após, nós vamos ter uma palestra do professor e doutor em Direito José Cláudio Monteiro de Brito, que vai relacionar a atividade do terceiro setor à defesa e ao princípio da dignidade da pessoa humana, porque o terceiro setor, na verdade, o que ele oferece é solidariedade. E nós vamos ter, por último, fechando o dia de hoje, uma palestra sobre o marco regulatório do terceiro setor, a nova lei que vai reger todos os aspectos da relação entre entidade de interesse social e Estado na distribuição de recursos públicos. E finalizando também, a respeito dessa nova legislação que todo o terceiro setor deve conhecer, vamos ter a última palestra do professor Dr. Eduardo Sabo, membro do Ministério Público do Distrito Federal. Agora, doutor Sávio, este seminário ele vai até amanhã, então eu queria que o senhor falasse a programação de amanhã. A programação de amanhã é realmente espetacular, como a de hoje também. Nós vamos começar com o professor Marcelo Stravis, que é um captador de recursos mundialmente famoso, porque as entidades do terceiro setor, elas não podem, por si só, sobreviver do recurso público, elas têm que ter uma política própria de captação de recurso. Vamos ter também um painel sobre as especialidades das parcerias do Estado com o terceiro setor, por exemplo, na área de saúde, na área de educação, na área da cultura. Inclusive, nessa mesa irá participar a secretária adjunta de Cultura, a doutora Ana Cristina Chaves, e na área de saúde, o secretário estadual de saúde, doutor Michele Caputo, do Estado do Paraná. Tá? E também vamos traçar, finalizando a pauta, os problemas relativos às relações empregatícias do terceiro setor, uma palestra com o Dr. Sandoval, do Ministério Público do Trabalho. E, por último, fechando o evento, vamos ter um painel sobre os aspectos tributários no terceiro setor, com
o nosso advogado tributarista paraense Michel Viana e o auditor fiscal Aldo Blaine. Tá. Agora, o objetivo principal desse terceiro seminário do terceiro setor é justamente mostrar as metas e os desafios das entidades, né, doutor Sávio? Não só as metas e não são as metas das entidades, mas, sobretudo, como você bem falou, os desafios. E quais são esses desafios, Tamara? Nós temos, o terceiro setor ele tem que ser mais transparente. Se você for pensar que 5.570 entidades receberam, desde 2007 a 2010, mais de 2,5 bilhões do Executivo Estadual e Municipal só aqui no estado do Pará. E apenas 45% prestam contas e os outros tantos estão com irregularidade administrativa ou judicial na sua prestação de conta, sem dúvida nenhuma a questão da transparência é o grande desafio, até mesmo porque é na transparência que ela vai atingir a credibilidade da sociedade civil organizada. E após a realização desse terceiro seminário, quais serão os próximos passos dados pelo Ministério Público e também pelas entidades? Bem, nós vamos ficar em compasso de espera pela vigência do novo marco regulatório. E o trabalho do Ministério Público vai continuar no sentido de conhecer e mostrar para a sociedade paraense quais são aquelas entidades de interesse social que realmente fazem um trabalho bom, um trabalho de proveito para a sociedade civil organizada do Pará. É um trabalho longo, é um trabalho árduo, porque aqui nós tivemos apenas uma parcela da representação. Se você comparar que são mais de 8.000 entidades atuando só no nosso estado, aqui nós tivemos representantes de cerca de 600. Então nós temos ainda um campo largo de conhecimento, um oceano, que nós temos que nadar abraçadas para poder conhecer, fiscalizar e, acima de tudo, orientar bem essas entidades para que desenvolvam a sua missão social. Tá certo, então obrigada, doutor Sávio, pelas suas informações. Marcos, é com você. A taxa de desemprego no Brasil alcançou 8,9% no terceiro trimestre de 2015. Os dados foram divulgados ontem pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Os números são referentes aos meses de julho, agosto e setembro deste ano e apontam a maior taxa de uma série iniciada em 2012. No trimestre anterior, que corresponde aos meses de abril, maio e junho, os números eram de 8,3%. A população ocupada no terceiro trimestre corresponde a 92 milhões e 100 mil pessoas. A pesquisa mostrou ainda que cerca de 35 milhões de pessoas tinham no terceiro trimestre carteira de trabalho assinada no setor privado. A Bahia foi o estado que teve a maior taxa de desocupação, com 12,8%, e o estado de Santa Catarina a menor, com 4,4%. Entre os 27 municípios das capitais, Salvador registrou a maior taxa de desemprego, com 16,1%, e a cidade do Rio de Janeiro a menor, com 5,1%. E agora nós vamos falar sobre o serviço de táxi. Após 4 reajustes no preço da gasolina em Roraima em menos de um ano, a tarifa dos táxis lotação também deve ter aumento em Boa Vista. Segundo o sindicato da categoria, a mudança pode começar a valer a partir de janeiro de 2016. Larissa Cristina tem mais informações. Marcos, a justificativa para um aumento no preço da tarifa do táxi convencional e do táxi lotação em Boa Vista é o aumento no preço do litro do combustível. Eles pedem que o valor seja reajustado para R$ 4,10. Atualmente, essa tarifa é mantida em R$ 3,10. Mas os especialistas no setor afirmam que não passarão para novos reajustes enquanto o litro do combustível não sofrer um novo aumento. Este valor de R$ 4,10 ainda será analisado pelo Conselho de Transportes de Boa Vista. Larissa Cristina para o Nazaré Notícias. E você acompanha agora a previsão do tempo para amanhã na Amazônia. No
município de São Miguel do Guamá, no estado do Pará, o dia deverá ser encoberto sem possibilidades de chuva. A temperatura mínima será de 22 graus e a máxima chega a 34. Na cidade de Carutapera, no estado do Maranhão, o tempo fica quente. O sol predomina durante todo o dia. A temperatura mínima fica em 25 graus e a máxima deve chegar a 31. E em Rio Branco, no Acre, a quinta-feira ficará encoberta com pancadas de chuva. A temperatura varia entre 21 e 32 graus. Os Ministérios Públicos Estadual e Federal realizam na próxima sexta-feira uma audiência pública no município de Prainha, no oeste do Pará, para discutir a qualidade da educação no município. O projeto Ministério Público pela Educação fará uma audiência no Sindicato dos Produtores Rurais a partir das 9 horas. O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB, calculado pelo Ministério da Educação, apontou que a média na educação de Prainha está abaixo da média nacional. A população local será ouvida na audiência para opinar sobre as possíveis causas do baixo índice no IDEB. Nesta semana acontece a Semana do Bebê em Macapá. A programação é voltada para os cuidados com a saúde e a sobrevivência de crianças de até 6 anos. Larissa Cristina tem mais informações. Marcos, durante essa Semana do Bebê que acontece em Macapá, será empossado o bebê prefeito, que é a primeira criança a nascer nesta quinta-feira, dia 26, em Macapá. Ele receberá uma atenção toda especial da rede municipal de saúde. Essa é a terceira vez que Macapá promove a Semana do Bebê. Ela é realizada em parceria com a Unicef e é uma forma de incentivar os cuidados na primeira infância, que vai dos 0 aos 6 anos de idade. São promovidas várias ações de alerta também à mortalidade infantil e aos cuidados com a saúde materno-infantil. Larissa Cristina para o Nazaré Notícias. E a semana acontece até sábado com ofertas de vacinas, suplementação de vitaminas, apresentações artísticas e palestras em escolas. Para comemorar os 30 anos de história, a Escola Cantorum da Catedral de Belém promove a 17ª Mostra de Corais Santa Cecília com a participação de 10 grupos. O evento é dedicado à padroeira dos músicos, Santa Cecília. É uma oportunidade de congregar corais que atuam em várias modalidades, além do canto sacro. A mostra é um encontro idealizado pela Catedral de Belém desde 1999. O espetáculo também faz parte da preparação para a chegada do Natal. O evento é promovido pela Escola Cantorum, que possui mais de 20 anos de trajetória. O coral possui cerca de 40 integrantes, com coralistas, um regente e um pianista, regidos pelo maestro Eduardo Nascimento. Este ano, a Mostra de Corais Santa Cecília entra na 17ª edição e reunirá 12 corais na apresentação. A mostra acontece nesta quinta-feira, dia 26, a partir das 19h30, 7h30 da noite, e a entrada é gratuita. O cemitério de Santa Isabel é um dos mais antigos da capital paraense. Nele estão sepultados grandes personalidades que fizeram parte da trajetória de vida da sociedade belemense nesses quase 400 anos de história. O cemitério de Santa Isabel nasceu no final do século XIX e conta com cerca de 88 mil túmulos, alguns deles com famílias inteiras sepultadas. As sepulturas variam de acordo com classe social, famílias, história. Dentro dessa história tem diversas personalidades que influenciaram Belém em muitos aspectos ao longo dos anos.
Você vai olhar aí 400 anos de uma cidade, você vai ter aí várias gerações que estão sepultadas aqui. Então, nome de ruas, nome de estabelecimentos comerciais, estabelecimentos públicos, escolas, mercados. Então, a população que fez a cidade está aqui. Então, conta a história da cidade a partir dos túmulos. Muitos nomes encontrados nessas inscrições conhecemos. Dão nome a ruas de Belém, escolas, praças. Temos aí Dionísio Bentes, Moura Carvalho, o próprio Augusto Meira, Carmen Souza, Paulo Maranhão. Enfim, uma infinidade, né, de personalidades que fizeram Belém existir e contribuíram com o seu trabalho para que isso acontecesse. Outro ponto interessante encontrado aqui neste museu aberto está relacionado à arquitetura, ora com características góticas com ar sepulcral, em outros momentos romana, remetendo aos templos gregos, e assim evoluindo de acordo com o tempo. Com o advento do cristianismo, as pessoas eram enterradas dentro das igrejas, mas em termos de saúde isso não era muito propício. Foi então que surgiram os cemitérios. Mas como já era hábito enterrar dentro da igreja, os túmulos eram construídos como verdadeiros templos e se assemelhavam a altares, capelas e igrejas. A arquitetura e a arte, elas vão falar do seu tempo. Então, cada uma vai falar do seu tempo, do seu próprio tempo, do tempo que foi feito, concebido, executado. E aqui no cemitério nós vamos trazer materiais da Europa, colocar aqui, seja ele neogótico, seja ele do neoclássico, do gótico, do neogótico, um pouquinho do barroco. Então nós vamos ter aí, espalhados na necrópole, exemplares com as características desses movimentos artísticos e arquitetônicos. O cemitério é como uma cidade, a cidade dentro da cidade que enriquece Belém de história. Quem não conhece Augusto Meira, importante personalidade que dá nome à escola, à rua, ou Lopo de Castro, jornalista e político de Belém, Dionísio Bentes, um dos prefeitos que a cidade teve. São muitos os nomes e grandes as curiosidades. Quem nunca ouviu, por exemplo, falar da lenda urbana da Moça do Táxi? Ela está enterrada aqui. Josefina Conte faleceu aos 16 anos. E as esculturas? Poucos bustos e muitos ícones religiosos divididos em bronze e mármore. Das curiosidades que nós temos aqui, além da estatuária, que é uma boa estatuária, os exemplares que nós temos aqui, seja ele em bronze, seja em mármore, a própria fundição de outros metais, tem peças em azulejos, em cerâmicas, em porcelana, então tem uma variedade muito grande de materiais e da execução desses materiais, das técnicas de execução. Túmulos do Camilo Salgado também, que é muito visitado por outras religiões e tal. Então, tem uma gama de variedades que se reúnem aqui e fazem essa cultura viva da necrópole. Aqui encontramos também sepulturas de quem se dedicou ao trabalho de evangelização ao longo desses 400 anos. Neste lugar, por exemplo, está o túmulo dos Barnabitas. Em outro ponto, a sepultura das Irmãs do Preciosíssimo Sangue. No fim de uma das ruas do cemitério, um túmulo dedicado ao batalhão da Polícia Militar que morreu na Guerra de Canudos. No fundo do cemitério de Santa Isabel, uma sepultura curiosa, parecida com a estátua do Oscar, mas com um homem de cabeça baixa apoiado em uma espada. É o túmulo de Assis de Vasconcelos. As paredes do cemitério também têm história. Por todas elas estão dispostas criptas em formas de columbário, que abrigam corpos de pessoas com baixo poder aquisitivo. Parece muito, mas esses dados contam apenas parte da história de um lugar que é um verdadeiro museu, mas que sofre com o tempo, a natureza e a falta de zelo. Zelo.
tanto das famílias que tem túmulo aqui dentro, como do próprio poder público, né, que poderia cuidar melhor dessa parte aqui, porque o cemitério ele é um museu a céu aberto e tem muita história, tem história viva que deve ser conservada e deve ser também espalhada, disseminada aí como conhecimento da cidade. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, envie para o nosso WhatsApp 988023444. Se você quiser rever nossas reportagens, acesse o Portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. O Nazaré Notícias fica por aqui, nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá!